As pessoas às vezes me perguntam assim, Luiz Airão, ô Márcio, como é que você consegue alcançar essa voz? Você chega nesse tom? E eu falo, é coisa de Deus. Que eu posso dividir isso com você, que essa voz linda cantando Bola Dividida é coisa de Deus, não é, Luiz? Olha, você sabe que você falou em Deus, eu agradeço a Ele todos os dias, Márcio, porque eu costumo dizer que eu não virei artista. Pode parecer até uma falta de modéstia, né? Uma imodéstia, mas eu não virei artista, eu nasci artista. Eu, com 3, 4 anos, eu já cantava, eu ganhei uma vez um tarô de lata do meu pai. Meu pai era militar, um grande compositor, cantava muito bem, mas nunca teve oportunidade, porque era militar, né? E ele me deu um tarô, fui ver lá no quartel, a banda do quartel tocando, e gostei muito do tarô, do cara. Pá, 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 pá. Meu pai comprou um tarô de lata, pequenininho, de criança, com 2 baquetas, e me deu. Quando ele chegou em casa, eu estava. Ele ficou assim, surpreso. Com 5, 6 anos, já comecei a fazer minhas quadrinhas, cantar minhas musiquinhas. Então, eu acho, e meu avô era maestro, compositor também. Eu até vou pedir à galera que está ligada na gente aí, e quando tiver um tempinho, um pouquinho de paciência, eu lancei um monólogo. Quando eu fiz 80 anos, as pessoas me pediram para eu fazer um samba em homenagem aos 80 anos. Todo mundo lá do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo. Aí eu falei, pô, se eu fizer um samba contando a minha vida, vai ter que ser um samba ópera, porque, pô, é tanta coisa engraçada. Então eu resumi no monólogo que tem 23 minutos. Nesse monólogo é todo rimado. Primeiro verso com o segundo com o terceiro com o quarto, e assim sucessivamente. Então eu conto isso, né? A herança que eu recebi do meu pai e do meu avô. E graças à internet, não sei como é que conseguiram isso, aparece um disco tocando, a câmera se aproxima, um disco de 1913, uma gravação da Casa Edison, que era uma gravadora americana, de primeira no Brasil, e depois virou EMI, Odeon, para onde eu vim 60 anos depois. Olha como é que Deus faz as coisas. E aparece o nome do meu avô. A câmera se aproxima e aparece A. Airão. Arthur Airão. Ele era clarinetista e compositor. Então, eu costumo dizer que isso aí. E a minha mãe não queria que eu fosse compositor nem artista de jeito nenhum, porque eu tinha um tio que era compositor, e ela dizia assim: seu tio anda duro, só anda duro. E ele era muito boêmio. Ele tinha umas 3 namoradas, 4 namoradas. Não, esse negócio de artista, não. E quando meu pai faleceu, meu pai teve um aneurisma com 40 anos. Ele me pediu que eu estudasse, pediu a minha mãe, ele morrendo, né? Então, ele queria que eu fosse advogado, e eu também gostava. Ele lia livros de direito, e aquilo me empolgava. Eu fui estudar direito, né? Então, a minha mãe lutava contra essa coisa inevitável que era a minha vocação. E eu também. Eu dizia assim, não, eu não posso ser com isso aí, não vai dar dinheiro, não vou ganhar. Mas aí foi Roberto Carlos, foi morar a 3 quadras da minha casa, Márcio. Brincadeira, né? Aí os caras do colégio diziam assim para mim: Luiz, tem um garoto na minha rua que toca violão. Violão, Márcio, é um instrumento de velho e de pobre, porque o negócio era aquele violão elétrico do Bill Haley e seus cometas, sabe aquele violão? Ninguém nem falava guitarra. A palavra guitarra veio depois com os Beatles, já em 62, 63. Eu estou falando 54, 55, 56, era violão elétrico, daquele filme Balanço das Horas, onde foi lançado o rock and roll.
Então, era um garoto com violão, com aquela capa rala, aquela capa de lona surrada, era o Roberto Carlos, e o outro era eu. Então, a gente se encontrava assim no bonde, naquele tempo tinha bonde ou ônibus, e um para, opa, tudo bem? Opa, tudo bem? E as pessoas insistiam em nos apresentar. Ele não era ninguém, eu também não era ninguém. Você sabe que menos com menos só dá mais na álgebra, né? Lembra disso? Menos com menos dá mais. Aí eu dizia para os meus colegas assim, pô, eu não sou nada. Esse tal de Roberto Carlos que vocês falam também não é nada. Eu quero gravar com o Calbia, com o João Gilberto, com o Nelson Gonçalves, eu quero gravar com esse cara. Até que um dia nos apresentaram. Ele ia gravar aquele disco que tem Parei na Contramão, Splish Splash. Aí ele, fui na casa dele, aí ele olhou para mim e falou, pô, mas você que é o Luiz Airão? Eu falei, pô, e você que é o Roberto Carlos? A gente já se conhecia, né? Daquele negócio de oba, tudo bem, valeu. Os únicos dois estranhos que tocavam violão, um na regiãozinha dele, a 2, 3 quilômetros da minha casa, e eu lá no meu pedaço. E aí ele falou assim, você tem rock? O meu produtor quer que eu grave rock. Eita, eu não tinha nenhum rock, eu detestava esse negócio de rock and roll. Só tinha música brasileira, na minha casa era Silvio Caldas, Orlando Silva, Pixinguinha, tinha esse negócio de... Aí eu falei, eu não ia dizer que não, né? Eu falei, tenho. Aí fui para casa e fiz uma balada naquele estilo do Paul Anka. E aí, no dia seguinte, eu fiz 6 marchas, eu passei a noite inteira fazendo música, fiz 6 musiquinhas, não precisava nem escrever, guardava tudo na memória, eu tinha 19 anos, cabeça fresquíssima. A primeira que eu mostrei falou, é essa aí. E gravou uma música chamada Só por Amor. Só por amor eu vivo assim, só por alguém que não gosta de mim. É uma musiquinha simples, na medida que ele queria. Aí eu virei compositor profissional, em 1963. E aí fui receber os direitos autorais de venda de disco. Rapaz, quando eu vi aquela bolada de dinheiro, aquelas notas de 1000 mas fazendo assim, ó,